Eterna presença. Presença de amor que ecoa nos corações daqueles que conviveram com ele e dos que participaram de suas partilhas. Ele não era só um instrutor, era um mestre, um pai. Como falava a diversas pessoas de diferentes níveis sociais, de educação, de cultura, ele sempre transmitia noções básicas de higiene, de convívio grupal, de postura. Quem não se lembra dos apelos para o lenço na boca antes de tossir, do falar baixo, do cuidado ao tocar os objetos, da importância da higiene pessoal e dos ambientes e da magnitude do silêncio? Aos seus leitores e ouvintes, transmitiu informações inesquecíveis sobre a transcendência do ego humano, o contato com a alma e com núcleos ainda mais profundos do ser, sobre o serviço impessoal, a importância da oração e a fraterna convivência com todos os reinos da natureza. Apresentou uma visão ampliada da astrologia, numerologia e da psicologia do futuro. Divulgou estudos minuciosos sobre civilizações intraterrenas e extraterrestres. Anunciou e preparou o nascimento da humanidade futura. Foi fundador da comunidade Luz Figueira, um dos membros da Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, e cofundador da Ordem Graça Misericórdia. Também foi colaborador ativo, instrutor e protetor espiritual de outras 4 comunidades, situadas no Rio de Janeiro, Brasil, no Uruguai, na Argentina e em Portugal. Como filósofo espiritualista, escreveu 82 livros, publicados originalmente em português e muitos deles traduzidos para o espanhol, inglês, francês e alemão. Proferiu mais de 3.000 palestras gravadas ao vivo. Em seus últimos 8 anos, analisou com clareza e com a sabedoria que sempre o caracterizou as mensagens que a divindade está entregando para o planeta, como um alerta para a humanidade. Muito mais poderíamos contar sobre Trigueirinho, porém, já apresentamos vários motivos que nos levam a ter reverência e, sobretudo, profunda gratidão por esse ser que tanto fez pela humanidade, que tanto fez por todos nós. Sua luz nos permeará para sempre. Gratidão por nos ensinar a amar o serviço, amar a renúncia, amar o silêncio, amar ao próximo e, sobretudo, amar a Deus. Irmã Lucia de Jesus. Muito respeitosamente, eu diria que José e eu éramos amigos. Eu amo ir à figueira, assim como muitos de meus amigos e meu marido. Seu trabalho dedicado abençoou muitos e continuará abençoando pelos anos que virão. Sinceramente, Reverenda Carol Parrish Hara. Grata, Trigueirinho, por conduzir-me a tarefa de minha alma, com sabedoria, olhar brilhante, sorriso paciente, por vezes a espada. Ana Regina Nogueira. José, gratidão pelo ensinamento verdadeiro que passou através de seu exemplo a todos nós que tivemos a graça de estar em sua presença. Priscila. Trigueirinho, seus ensinamentos trouxeram para mim uma nova oportunidade de ser nesta vida. Gratidão infinita. Cristiano. José, somos tocados profundamente pelo seu amor, que abraça todos os reinos e se expressa em diversas formas e planos. Madre Maria Fidélia. A humanidade aprenderá a lidar com a água quando tiver assumido em suas vidas o sacrifício, a renúncia e a entrega.
se não assume na sua própria vida o sacrifício, a renúncia e a entrega, jamais vai aprender a lidar com a água. Porque para lidar bem com a água, nós precisamos ter uma relação com ela, além daquelas que naturalmente temos. E como a água, entre os reinos, é um dos mais sacrificados, um dos que mais renuncia, porque a água renuncia às maravilhas que ela poderia fazer, e ela renuncia a isso para poder servir ao homem nas coisas mais simples, nas coisas mais rústicas, e assim mesmo ela lutando para sobreviver como água viva, como vamos ver. Então, o sacrifício, a renúncia e a entrega estão implícitos na vida da água. E, portanto, nós não aprenderemos a lidar com ela enquanto não tivermos equiparados nessas intenções. Existe um mistério na água que não é compreendido pela ciência terrestre. A ciência terrestre ainda é muito material e a ciência terrestre não pode conceber uma água que não seja física, uma água que não seja dessas que a gente conhece, que sai da torneira ou que está nos mares. A ciência terrestre não consegue conceber que a água é algo que tem início, que brota, que é criada, não na Terra, não no planeta. A água não começa no planeta. A água vem do fundo do infinito. A água vem no início de toda a criação. A criação não poderia acontecer se não fosse em água. De forma que a água, lá na sua fonte primordial, no seu início, a água onde ela nasce, ela não é física, ela não é líquida, viu? Ela é um fluido. Ela é um fluido universal, um fluido cósmico que a mente humana não tem condições de imaginar. Então existe um grande mistério na água, que é esse mistério de como a água surge, porque todas as outras coisas surgiram depois da água. E o homem ainda não tem condições de penetrar isto. Ainda não tem condições de, portanto, saber usar a água corretamente. Porque algo que ele desconhece a origem, como vai usar corretamente? Só pode usar da forma que usa, mesmo porque o homem se mantém em um nível de ignorância com respeito às coisas do universo, às coisas do cosmos, que um dia deverá ser restabelecido, deverá ser curado e deverá ser restaurado. Quando desperdiçamos água, quando a envenenamos ou quando a matamos com produtos químicos, nós não sabemos o que estamos fazendo, não temos ideia do que estamos fazendo. E não temos ideia dos débitos kármicos que estamos adquirindo com essa forma de tratarmos a água. Porque primeiro matamos a água e depois a usamos. E isto entra no nosso débito kármico. Vocês veem quanto é complicado o karma humano. E uma das razões desta complicação kármica, uma das maiores razões, é a incompreensão do homem com relação à água. Um dos karmas mais graves para a humanidade é o karma produzido com o mau uso da água. É bom que se saiba disso.
os que podem acreditar nisso, os que podem conceber isto, devem mudar completamente a forma de tratar a água e de usar a água. Porque o desrespeito e a indiferença da humanidade, das técnicas, está impressa na água que nós usamos. Então, através da água, chegam para nós muitos impulsos, chegam para nós impulsos fundamentais. E da forma como a água é tratada antes de chegar a nós, vocês veem que isso modifica um pouco a nossa relação com ela, ou melhor, impede uma relação correta que poderíamos ter com ela. Então nós deveríamos ter um trabalho profundo na nossa intenção de usarmos a água, de estarmos unidos com a água da melhor forma possível, da melhor forma que pudermos. E mesmo assim já sabemos que estaremos em débito. Bem, por exemplo, vocês percebem a renovação que o corpo físico passa por ela quando toma um banho e após o banho. Então, depois de um dia cansativo, um banho mostra a você um dos pontos que todos nós podemos sentir. Então, observando o que acontece conosco durante um banho, ou o que acontece com o nosso corpo após um banho, correto? Vocês podem avaliar o quanto estaríamos diferentes se soubéssemos usar a água em outras situações, fora de um banho, não é? Então, o quanto desperdiçamos esta graça, o quanto desperdiçamos esta luz que a natureza nos dá gratuitamente. Se nós aprofundarmos este assunto, veremos que este poder renovador da água pode se mostrar um pouco mais. E esse poder renovador da água, que a gente percebe relativamente em um banho e após um banho, imagine-se o poder renovador da água com a presença dela como oceanos, como mares e como rios e lagos. E vemos como tratamos os mares, como tratamos os oceanos, como tratamos os rios e os mares. A transmutação de tudo aquilo que a humanidade produz com seus corpos físicos, emocionais, mentais, a transmutação disso tudo, o maior elemento transmutador são os oceanos. Se não fossem os oceanos, o que a humanidade emite tornaria o ar irrespirável, tornaria a terra irrespirável. E é por isso, talvez, supõe-se, é por isso que os oceanos têm a maior parte da superfície da Terra. Talvez seja por isso que 70% da superfície da Terra é tomada pelos oceanos. E se não fossem assim tão frequentes em todo o planeta, seria irrespirável o que a humanidade produz. O elemento água é o símbolo dessa rede salvadora. Percebe? O elemento água é o símbolo dessa rede salvadora. A criação conta com a água para que a gente não pereça. Não só porque o nosso corpo precisa de água, mas principalmente porque os oceanos transmutam tudo aquilo que, expelido por nós, começaria por nos envenenar. Então, a água é o símbolo de uma rede salvadora neste planeta. A água é um grande banco de dados em constante renovação. A água é um banco de dados sempre renovado, sempre vivo. E isso significa que todas as experiências desenvolvidas neste planeta, laboratório,
estão incorporadas no elemento água. Todas as experiências que o planeta viveu estão incorporadas na água. Porque os elementos minerais estão em tudo e em todos. Tem a onipresença como aspecto fundamental da sua manifestação. De forma que nós, diante da água, estamos realmente diante de um verdadeiro santuário. Obrigado, José, por permitir que Cristo entre em nossas vidas. Frei Juan de Dios. Amado instrutor, a luz de sua presença ilumina nossos corações. Gratidão por tanto amor. Madre Maria Getsemani. José, é grandioso ver a dor se transformar em amor, pensando no que você fez e continuará fazendo mais para o planeta. Gratidão, ó alma grandiosa, que estará sempre presente em nossos corações. Madre Rosimel. Sua vida foi uma expressão única de sabedoria e de profundo amor pela verdade. David Cottrell. Quando conheci José, sua obra, soube que minha vida teria um sentido, mais além do pessoal. Desapareceu de mim um antigo sentimento de orfandade. Gratidão infinita. Imaculada, amo o desconhecido. Para mim, querido instrutor, que foi, és e será uma constante inspiração. Brenda Cottrell. Que nosso agradecimento a Ti seja honrar os ensinamentos em cada pequena ação. Frei Akbar. Sua luz e amor está para sempre iluminando cada canto da terra. Você é o sol dos nossos corações. Fan Xiulan. Pode haver ascensão sem aspiração ardente. Não pode haver ascensão sem aspiração ardente. O homem, ele crê que ele tem poder, por exemplo, sobre os reinos da natureza. Claro, ele pode massacrar os reinos da natureza, como está fazendo, mas ele não tem esse poder. Isto não é com ele. Existe um poder maior que zela por todos nós e que mantém o equilíbrio entre todos os reinos, não é? E o equilíbrio dentro do reino humano é uma coisa que dá muito trabalho para o universo. Mas o homem, se degenerando, ele crê que tem poder sobre a vida e sobre os reinos da natureza. E por isso foi que a criação enviou vários mensageiros, inclusive Jesus, né? Jesus Cristo, para que isto mudasse e para que nós víssemos como deveríamos ser. Víssemos como deveríamos ser. E vimos que, com a vinda de Cristo, que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Nós deveríamos ter o próximo como se fôssemos nós mesmos. E vejam o que fizemos disso. Não? Amar o próximo como se ele fosse nós mesmos. Nós aprendemos essa lição, uma lição que foi completamente exposta e mostrando como se faz isso. E o nosso instrutor divino nos diz que muitos entre nós não aprenderam esse exemplo e têm dificuldade para fazer isto. E isto é um grande, muito mais que prejuízo, isso é uma catástrofe para os reinos da natureza, porque nós passamos de um colaborador dos reinos, ou de uma parte dos reinos, como seria o plano, para um depredador dos reinos, para um uso indevido, para um uso
um uso não correto dos reinos da natureza, de forma que nós estamos bastante deslocados daquilo que seria a nossa vida por aqui e daquilo que seria a nossa ação, não é? Diante de tudo isso. Agora, dada esta situação, nós temos uma imagem que é a imagem da cruz. A imagem da cruz que para nós tem um sentido bastante forte, não? E, dada esta situação, está nos sendo entregue uma cruz. A cada um de nós, nesse momento definitivo, em que as forças do bem e do mal devem se resolver, nós estamos assumindo, cada um, a nossa cruz. E teríamos que assumi-la e não evitar que ela esteja conosco. Teremos que assumi-la, carregá-la, porque não vem outro para carregá-la sozinho e fazer isso por nós. Não vem outro para isso. Nós temos que assumir nossa cruz, carregá-la e ver o que podemos fazer com esse grande instrumento. Bem, dependendo de como dermos esses primeiros passos com a cruz, veja, a cruz significa muita coisa. E a cruz significa também, o braço vertical da cruz, você está coligado com o alto, que isso significa o braço vertical. Você está coligado com o alto. E o braço horizontal significa o braço horizontal numa certa altura da cruz, e aquele ponto corresponde ao nosso coração. O braço horizontal da cruz, que marca o ponto do coração, está indicando que nós recebemos do alto, do partir do coração, distribuímos para os dois lados e depois vai o resto até o fim, e temos então essa situação de crucificados, isto é, recebermos do alto e distribuirmos em horizontal. E veja que nem temos esta noção, nem temos esta visão, e nem nos passa isso pela cabeça, de forma que o que podemos distribuir com os nossos braços horizontais, o que podemos distribuir se não estamos coligados com o alto. Então esta cruz é como se não funcionasse. Então nós teríamos que fazer um trabalho de visualização, mas sabendo que isto não é um trabalho separado dos outros reinos da natureza. E isso estará junto com os outros reinos da natureza se tivermos esta consciência e se lidarmos com cada um deles da forma correta. Nós temos aqui a parte do trabalho que diz respeito à nave alfa e às flores. Num certo momento, houve uma transmissão telepática a partir da nave alfa. E nós procuramos anotar esta transmissão e ela tomou uma forma. E vamos ver então o que ela diz. É uma verdadeira partilha sobre as flores, que inspirado pela nave alfa que estava presente. Disse o seguinte: a flor de uma planta guarda em si mesma a essência daquele ser. Na flor está o processo de sutilização do ser vegetal e a sua doação ao alto. Você vê uma flor, aquilo é o retrato da doação do reino vegetal ao alto. As flores são isso. Quanto mais perfeita é a flor,
mais o reino vegetal conseguiu se doar ao alto. O reino vegetal não faz as flores belas para ele. O reino vegetal cria a beleza na flor, doando aquilo ao alto. Isso é muito misterioso, e só seres de um outro nível podem dizer isso para a gente. O reino vegetal glorifica o alto de uma forma que nós teríamos que aprender. Uma árvore dá milhões de flores e cada flor é uma doação. Cada flor é um gesto de doação do reino para o alto. A flor é o fruto do espírito no ser vegetal e ela possui o mais elevado grau de magnetismo que existe. E esse magnetismo sacraliza o reino vegetal. Há diferentes procedimentos para se tratar sobre os processos de cura através do material sutil que as flores carregam. Aqui começa a explicar que as flores são um instrumento de cura. Se nós tivéssemos juízo, estaríamos buscando os remédios todos nas flores. Alguns médicos já sintonizaram com isto. As flores têm a essência da cura. As flores dentro do reino vegetal existem em vários planos de consciência, não só no campo físico, na manifestação. Nós já sabemos, pelos livros, que em Mistritlã, Aurora, Erques, em todas essas civilizações existem flores. Então essas flores que a gente vê aqui na Terra, essas flores materiais, são as flores mais próximas daquilo que somos nós, matéria. Mas basta que cheguemos a uma nave e, segundo esta representante extraterrestre que está na nave Alfa, falando de lá, numa nave você vai encontrar flores mágicas de outros níveis dessas flores que nós temos aqui. E os arquétipos delas estão resguardados no mais íntimo da consciência vegetal. A consciência vegetal não manifestou todas as flores que ela tem aqui na Terra. A consciência vegetal manifestou aqui algumas flores e está fazendo uma experiência com a Terra, porque em outros planetas, em outros mundos, há flores ainda mais perfeitas. Há flores que estão no nível da consciência daqueles mundos. Então veja que reino é esse. Mas esses arquétipos podem ser contatados e sempre que for para o bem, podem ser usados como base de informações e como energia de cura, de devoção, de doação, de amor, de entrega e de fé. Vocês estão diante de uma flor, estão diante da energia de cura, e não só isso, mas estão diante da própria devoção. Uma flor encarna a devoção do reino vegetal pela criação. Por isso que elas conseguem ser tão belas. Nós desconhecemos essas coisas todas. Fazemos coisas aberrantes com as flores, que são coisas sagradas. Chegamos a colocá-las na geladeira, nas floriculturas. Então as flores contêm energia de cura, energia de devoção, energia de doação, de amor e de entrega. E tudo isso nós poderíamos sentir diante de uma flor. Tudo isto uma flor irradia. Vocês sabem que grandes poetas espirituais do passado falavam das flores da humanidade e que os seres humanos que se tornam flores, isto é, os seres humanos que são símbolos de cura, são símbolos de doação, de devoção, de amor, de entrega e de fé. Tudo isso está numa flor, como essência. E é tarefa do reino humano criar uma condição que favoreça a interação entre os reinos,
de uma forma cada vez mais consciente. E assim como é tarefa do reino vegetal doar o melhor de si para a elevação e para o contato com os outros reinos que habitam o planeta. Nós temos muito que aprender com as flores, mas para aprender com as flores, nós teríamos que percebê-las, teríamos que senti-las. Vocês conseguem perceber quão pouco sabemos sobre as flores? Elas estão num constante processo de evolução. Algumas espécies vegetais são implantadas e passam por diferentes planetas para que aquele ser vegetal possa desenvolver novos potenciais, novas características cada vez mais sutis. Então, uma flor que apareceu aqui, esta vida vegetal, já andou de planeta em planeta, porque ela traz a experiência de cada planeta e traz isso concentradamente. Vocês sabem que há flores que duram alguns dias, depois fenecem. E naquele período, ela irradia a vibração da experiência que ela fez em cada planeta onde a sua essência passou. E neste momento, o trabalho em níveis de materiais e sutis com as flores está ofertado nos laboratórios da nave Alfa. Vocês veem por que Maria pede flor nos altares? Tem tudo isso naquele mundo. A coligação com essas flores, através da consciência da cura, na consciência da harmonia, é também uma abertura a um novo sistema de manifestação de florais e de medicamentos sutis. Nós teríamos que realmente parar de fazer os medicamentos que fazemos. Mas nós não temos que parar aí, porque não sabemos o que são os medicamentos disponíveis e sutis para resolver inclusive coisas que nenhum dos atuais resolve. Porque os medicamentos que nós conhecemos, esses alopáticos, são violentos, resolvem as coisas pela violência, e nas flores nós temos elementos para qualquer cura, mas nós precisamos estar na consciência da cura e não na consciência de remoção dos males. Porque remoção de um mal é uma coisa e cura é outra. Quando você remove um mal, aquilo pode voltar. Você removeu o mal, mas ficou aquilo na consciência. E isso é uma coisa paliativa. De forma que isto é a medicina normal. Então nós temos que estar na consciência da cura, na consciência da harmonia, porque a flor é harmonia e nós temos que estar harmoniosos para poder estar junto dela, para poder compreendê-la, para poder estar dentro daquele mundo e na abertura a um novo sistema de manifestação de medicamentos sutis, que não tem nada a ver com o que fazemos até agora. E é outra coisa que estão nos apresentando, já que invocamos a presença da nave Alfa. Então, um medicamento floral dessa classe pode conter dentro de si a energia de um som, de uma cor, de uma estrela, de um arquétipo de perfeição e de energia-chave para desenvolver a alquimia imaterial. Então estamos buscando alquimistas, não só farmacêuticos. Estamos buscando alquimistas para lidar com as flores, já que esta porta foi aberta. No cosmos, há infinitas gradações e correlações de cores e sons. Mas aqui, no mundo físico, é limitada a escala de vibrações e, portanto, as flores ficam limitadas em suas colorações. Nós que temos uma rosa como símbolo de perfeição, não temos ideia do que uma rosa poderia ser em outra escala vibratória, que ainda não conhecemos na Terra. Mas como vimos em várias partes desses comentários, o real é o amor.
E aquilo que ainda está oculto ou semi-oculto em nossos corações e em nossas almas existe. Então, não fiquemos indiferentes com as flores e diante das flores, porque as flores são um canal muito importante para tudo isso. Amado irmão, o cosmos em ti, agora e sempre. Gladys Romero, Argentina. José, você é a luz que ilumina minha vida. Sempre grata pela oportunidade de servir. Ave Isis. Deus bondoso nunca se esquece de nós, colocando aqui, como José, elevadas consciências crísticas encarnadas, para não perdermos o rumo e nos lembrarmos da nossa cósmica morada. José, antigo irmão de muitas eras, gratidão infinita por teres caminhado ao nosso lado e à frente de nossa amada Figueira Mãe. Até sempre, Germano. Um caminhante do tempo retorna à casa do Pai. Um apóstolo da humildade e do amor ao universo nos observa da eternidade. Lá, novamente nos encontraremos. Madre Maria Shimane de Montserrat. Comprovei que é possível viver neste mundo sem ser deste mundo e dar valor nas pequenas coisas e simples, a ser, a amar. Madre Clara. Obrigada, Trigueirinho, pela amada figueira, fonte de vida fraterna e instrução atemporal. Renata Falsi. Querido José, é no silêncio que seu amor paternal sempre se fez e ainda mais plenamente faz-se sentir. É o amor que nos traz ao caminho da verdade. Gratidão sempre por tudo, Frei Bernardo. José, tua consciência, humildade e instrução nos acompanham eternamente. Gratidão infinita. Madre Maria de las Américas. Luz é compreensão, compreensão elevada. Mestre, agradeço-lhe pelo seu exemplo. Franz. Como um verdadeiro instrutor, Trigueirinho era o exemplo do que ele ensinava. Ele foi o instrutor da nova humanidade. Gran e Micael. José, guardião, guia e instrutor, olhar profundo de amor. Madre Maús. Gratidão e reverência, frutos da instrução que foram amorosamente semeados em nossas vidas. Madre Emerick. No silêncio de um olhar pleno e atento, uma porta para a libertação, um vislumbre da verdadeira existência. Amor e reverência sempre, José. Emanuela.
A essência no reino animal, em princípio, não está individualizada, mas com as suas experiências, com a sua experiência pelos outros reinos e tudo isso, essa essência acaba eventualmente se individualizando. E quando isso acontece em algum animal, não é em todos que isso se observa, mas em certos animais, esta essência se individualiza. E quando isto acontece, observou-se que certos animais podem até reencarnar. Bem, veja, isto estaria dentro de um conceito geral de reencarnação, porque todos os seres vivos não têm por que continuar na mesma condição eternamente. E através das várias experiências, principalmente sobre esta Terra, isto aqui, então, vai mudando de estado. Não é todo animal que deve ser impedido de procriar, mas se o animal é doméstico e se o animal apresenta sinais de que pode evoluir nos seus contatos domésticos, é importante que ele seja castrado. Porque aí, se ele é castrado, o seu instinto não vai mais na direção do desenvolvimento do instinto, mas ele castrado procura, através do amor que recebe do homem, do ser humano, e através do amor que desenvolve o ser humano, ele começa a desenvolver este outro sentido. O seu instinto vai então se transformando, esse instinto vai se transformando em algo diferente. E aqueles que amam os animais e que os têm em casa e que os observam, veem nitidamente que este contato faz com que o instinto no animal vá se resolvendo de outra forma. E ele passa de ser um ser gregário, um ser que antes procurava estar com os animais, para ser doméstico. E se vê, quando isso está desenvolvendo, se vê quando ele está dentro de uma domesticidade evolutiva, se vê, se observa que ele começa até a ter contatos telepáticos com aqueles que cuidam deles. E isto é muito observado também. Não é uma telepatia mental perfeita, mas é um instinto que vai se transformando numa telepatia. E eles então chegam a apresentar um princípio dessa telepatia instintiva e que depois, quando entra na linha humana, desenvolve de outro jeito. Então, muitos animais se aproximam da individualização. Apesar de tudo isso, muitos animais se aproximam da individualização. Muitos animais estão na linha de se individualizarem. Porque houve, nos últimos 2000 anos, uma grande estimulação crística. Por estimulação crística, nós entendemos uma grande estimulação da energia do segundo raio cósmico, do raio de amor-sabedoria. Nos últimos 2000 anos, esta energia do amor-sabedoria foi muito estimulada. E isso é o que está valendo, não, para o reino animal se individualizar. Então, a energia crística, muito desenvolvida nesses 2000 anos, na humanidade produz certos efeitos. No reino animal, essa energia crística produz uma tendência para a individualização, uma tendência para a aparição deste núcleo interno que nós chamamos de almas. E que no caso dos animais é aquilo que, desenvolvido, possibilita que ele reencarne. Os últimos 2000 anos foram definitivos e muito importantes para o reino animal, mas muito importante mesmo. Tanto assim que um dos centros planetários que nós conhecemos, a Nuteia, tanto assim que a Nuteia
cuida de impulsionar o reino animal e a sua evolução, sobretudo no que diz respeito à sua individualização. O reino animal não está no caminho da individualização só por forças naturais. Existe um centro planetário na Terra incumbido de assumir isto, que é a Anuteia. É um dos trabalhos de Anuteia na Terra. Bem, tanto assim que um dos nossos maiores instrutores espirituais, que nós conhecemos como Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que hoje rege a instrução geral no mundo, não? Tanto assim que quando era Francisco de Assis, ele visava muito também o trabalho com o reino animal e equilibrando uma grande quantidade de energias que refletiam sobre este reino. E naquele momento em que Francisco estava encarnado, ele teve contatos com lobos, que naquela época eram muito mais ferozes do que hoje. Teve contato com lobos e com outros animais que demonstraram que os animais teriam possibilidade de se domesticarem, de entrarem numa outra linha. Porque os contatos dele com os lobos era muito conhecido. Bem, então existe um centro planetário que cuida desse aspecto do reino animal, que é a Anuteia, mas existe também um centro extraplanetário, fora do planeta Terra, vinculado à regência de todo o reino animal no sistema solar e que está promovendo que as sementes de uma etapa vindoura para os animais não se perca. Então existe a Anuteia para certas coisas e este centro extraplanetário vinculado à entidade regente do reino animal no universo, que está cuidando de que esta semente de individualização não se perca, apesar de tudo que acontece com o reino animal aqui no planeta. Que nós não temos ideia do que influi negativamente na alma do reino animal, esta matança contínua. Não sabemos o que isso influi sobre a alma animal. De forma que a Anuteia e centros extraplanetários cuidam para que não haja um desastre neste campo. Bem, quando estamos diante de cavalos, de cachorros, de gatos, de elefantes, nós estamos diante das principais portas para que a energia possa começar a entrar e trabalhá-los para que esta alma comece a se desenvolver e aparecer. Esses animais, cavalos, cães, gatos, elefantes, principalmente esses animais que seriam portas para a individualização, esses animais requereriam um tratamento distinto do que se dá ao resto do reino, justamente porque eles são portas para que isto aconteça. E o contato do homem com cavalos, com cães, com gatos, com elefantes, o contato com o homem que já tem uma alma formada, que já tem uma alma atuante, este contato é muito evolutivo para esses animais que são a portas para isso. E o contato com o homem, no caso desses animais, já vai começando a formar aquele corpo que no animal também se chama causal, que é o corpo das causas, onde ficam impressas, nesse corpo, ficam impressas experiências. E as experiências positivas, tanto nossa
quanto dos animais, as experiências positivas têm a tendência para penetrarem o corpo causal. E essa experiência positiva, penetrando o corpo causal, vai produzir no corpo causal muita evolução. Vai produzir muita evolução e os animais são muito facilitados nesse sentido quando são domésticos e principalmente quando os seus tutores têm consciência de todas essas coisas e lidam com eles de uma forma já toda especial. Lidam com eles mais com esta vibração cardíaca que facilita a formação do corpo causal neles, que facilita o desenvolvimento das experiências positivas dentro do corpo causal desses animais. Para sermos transformados, somos levados às naves, tarefa silenciosa, por esses céus nos espera. Deixamos em nosso mundo interno a profundidade de suas palavras, a doação amorosa de teu Espírito. Frei Elias del Sagrado Coração de Jesus. Trigueirinho, mestre da verdade e da simplicidade. Gratidão. Vanilda Gontijo. José, és um elo entre o que somos e o que seremos, unidos em amor e eterno serviço a Deus. Madre Anastácia. A ti, José, que nos resgatou e conduziu por caminhos seguros, agradeço profundamente por teu amor e exemplo de vida. Frei Supremo do Rei Jesus. Grande a nossa gratidão, chegai venerável, chegai, grande a nossa gratidão, o novo ser vem à luz. José, com você aprendi a não me justificar, a não me defender. Tua instrução permeia meus atos, está viva em mim. Te reverencio. Pama. Chegai a nosso mundo interior, dai-nos a palavra-chave que éramos ao partir. Bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a tarefa missionária, porque é uma tarefa que está sendo muito desenvolvida entre nós, então teríamos que ter uma visão ampla e ao mesmo tempo bem clara, bem nítida do que nos cabe fazer e no que estamos participando. Bem, a palavra missão é muito ampla. Missão é uma palavra universal. Tanto assim que o universo promove missões em determinados planetas. Então o universo, por exemplo, pode enviar uma consciência de Sírius em missão na Terra. Como já aconteceu, chegou o emissário de Sírius, passou algumas encarnações aqui na Terra, para ensinar a humanidade a fazer o trajeto da mente concreta para a mente abstrata. Isto foi ensinado aqui por um missionário de Sírius, que vocês conhecem e que na sua última encarnação escreveu muitos livros, que foi Paul Branton, que era um missionário de Sírius na Terra. Quando ele terminou a série de livros nessa sua última encarnação, ele retornou para Sírius, tinha terminado a missão. E outros missionários, a Terra recebe missionários de Júpiter, que vêm aqui para ensinar certas coisas que sozinhos nós não conseguiríamos. Em geral, esses missionários encarnam, tomam um corpo físico e têm a sua tarefa aqui. Mas nós hoje não vamos falar deste tipo de missão, não vamos falar dessas missões muito amplas e importantes, porque já tínhamos feito várias gravações sobre isso. Hoje vamos falar
das missões entre nós, porque isto que é a nossa tarefa agora, neste momento. Bem, a palavra missionário, ela vem do verbo missionar. Missionar quer dizer disseminar, propagar. Então, missionar deu missionário, que é aquele que propaga, que dissemina, que leva alguma coisa, não? E, em geral, o missionário, no nosso caso, não? Os missionários, esses que vêm para missionar, para propagar, para disseminar, os nossos missionários são encarregados de disseminar bons costumes, costumes positivos, costumes espirituais e não costumes comuns e não vida comum. Então, o missionário, ele vem para disseminar costumes positivos, no nosso caso. Não existe outra moldura nisso a não ser um comportamento muito positivo, um comportamento, digamos, fora da média, porque é uma questão de andar disseminando coisas positivas. Então, o missionário recebe alguma tarefa ou ele se propõe a fazer alguma tarefa. Ele pode ser um missionário independente e ele se propõe a fazer uma tarefa e vai, né? E até concretizá-la. Agora, a missão é uma incumbência que alguém assume ou que um grupo assume. No nosso caso, estamos assumindo missão em grupo, não? Como estamos vendo pelas partilhas que temos recebido e pelas partilhas que ainda vamos receber, comunicando a nossa atividade neste ponto. Então, uma missão é uma incumbência que a gente assume pessoalmente ou que assume em grupo. Quando é um conjunto de pessoas que é chamado para cumprir uma tarefa, não? Então, esse conjunto de pessoas, às vezes, está envolvido com missões em outros países, às vezes até em regiões distantes, não? E, como no nosso caso, que veremos quantas missões cumprimos até em outros continentes. Então o missionário, ele se propõe a disseminar costumes positivos, disseminar coisas positivas. O missionário, com esse nome, nunca parte para um assunto negativo ou para uma tarefa negativa. Isto não é um missionário. O missionário está coligado às coisas positivas. E então, nós vamos ficar nesse âmbito, porque o nosso âmbito é espiritual e, portanto, fiquemos com os missionários mesmo, não é? Vamos aqui ver um pouquinho o assunto dos leigos. O assunto dos leigos, porque não há missionários que cheguem, não haveria missionários que cheguem. Se você pensa na África, se você pensa na situação na América Latina, se você pensa em outros países que é melhor deixá-los em paz, se você pensa nisso, você vê que não haveria missionários que cheguem. E há missionários que são enviados, que poderiam ser enviados também para terras meio inóspitas, não? Por que não um missionário na Antártida? Por que não? Será que na Antártida não tem nada para um missionário fazer? Por que não um missionário lá no norte? Por que não? Bem, são perguntas, talvez para um leigo fazer uma experiência. Bem, os leigos têm um papel muito importante no trabalho das missões. Tem um trabalho muito importante. Não só um trabalho direto de ajudar, sem eles serem um missionário
consagrado, sem ser um missionário que está ali totalmente, por questões kármicas ou por outras individuais que não vêm ao caso, que pertencem a eles, não a nós. Então, os leigos podem assumir funções temporais e práticas nas missões. Então, o leigo que quiser se introduzir neste mundo da paciência, se o leigo quiser se introduzir neste mundo, ele procure uma missão, porque ele pode exercer funções temporais, função em alguma missão. Nós tivemos muitos colaboradores leigos que acompanharam nossas missões. Eles foram missionários para aquela missão. A missão terminou, eles voltaram para a sua vida. Mas experimentaram aquilo, foram tocados por aquilo. Outro dia conversei com uma pessoa também que foi leiga, que foi fazer um estágio em Roraima, voltou completamente transformada. Então, esses leigos podem exercer funções temporais e práticas dentro das missões. E podem ajudar a ordenar as coisas temporais. Veja, um bom trabalho para os leigos dentro das missões. Porque o missionário, tendo que lidar com certas coisas fora do tempo, que deve ter alguém, deve ter um tipo de ajuda, que seria um leigo, não? Para ordenar as coisas temporais, ordenar as bases para ele poder trabalhar. Imagine numa missão junto aos índios, numa missão junto aos imigrantes, por exemplo, como essas que nós estamos procurando ajudar, procurando resolver. Aí são muito úteis os leigos nas ações temporais, né? Nas ações de colaboração indireta, nas cozinhas, para cozinhar, para ajudar em todos os sentidos, e mesmo que não esteja fisicamente dentro da missão. Você pode ser um leigo, um missionário leigo, um missionário que está ajudando da sua casa. Você da sua casa pode estar ajudando, você da sua casa pode estar trabalhando para as missões, pode estar colaborando para as missões. O leigo, então, é alguém que basicamente trabalha na retaguarda e que, excepcionalmente ou temporariamente, ele está lá no âmago da ação e do problema. Mas tem tanto valor aquele que está ali dentro do problema, quanto aquele que está apoiando, que está mantendo, que está ajudando indiretamente. E esses leigos são chamados também os missionários de coração. Porque eles não são missionários de corpo físico lá 24 horas por dia. Eles são missionários de coração. E a linguagem de coração e a proporção em que o coração está numa coisa não é possível a gente avaliar. De forma que existe um missionário que está lá na ação, existe um missionário doado para aquilo, um missionário que não tem outra coisa que fazer, não tem outra meta na vida que não seja aquilo, não é? E existem os missionários de coração, que são aqueles que estão na retaguarda e que estão mantendo tudo. Os leigos, por exemplo, têm um papel muito importante quando se trata de se descobrir e de criar meios para sustentar as missões. Na sociedade humana, se introduz um leigo desses das missões, isso muda a sociedade. Isso começa a mudar os princípios da sociedade. Porque a sociedade humana, vocês sabem o que é, né? Nós vivemos nela, sabemos o que é. Então, para você estar na sociedade humana, né, vivendo como leigo, você está, queira ou não, mudando o teor daquela sociedade. Você está participando daquela sociedade sendo de outro jeito. Então, essas missões têm um aspecto também de você estar vivendo de um certo jeito como leigo dentro da sociedade humana normal. É uma das tarefas dessas missões, bastante oculta. Bom, então as missões
suportam as provações, não é? Vivem da manifestação, dando testemunho disso, não? E as missões as nossas missões têm a possibilidade de colaborar com sacerdotes de religiões. Pode colaborar com sacerdotes, pode colaborar com os pastores protestantes que estão lá, enfim, podem colaborar com os profissionais que estão lá, atrair profissionais, porque existem colaboradores como médicos, não? Como médicos, como dentistas. Vocês não imaginam a utilidade de um dentista quando está numa missão. Porque ele está lidando com os índios, ele está lidando com os imigrantes, ele tem muito trabalho. E esse mundo da boca, esse mundo dos dentes, é um mundo que influencia muito as pessoas subjetivamente. Um dente está influenciando o cérebro de alguém. Então você está lidando com a essência de uma pessoa, você está lidando com a formação mental daquela pessoa, e o dentista está retirando uma infecção que iria impedir que aquele ser usufruísse de tudo isso. De forma que vocês vejam o quanto são importantes os leigos nas missões e o quanto são bem-vindos, mesmo para passar 15, 20 dias, porque aqueles que vêm para passar 15, 20 dias trabalham praticamente sem parar. Bem, e aí nós temos que colaborar com tudo isso. E estamos aí para dar as informações que vocês quiserem, não? Vocês podem se informar na fraternidade, não? Podem se informar na Ordem Graça e Misericórdia, porque a Ordem Graça e Misericórdia tem muitos monges lá, muitos monges nessa missão, e estão todos muito ativos, graças a Deus, estão todos fazendo o que vieram para fazer nesta vida, reconheceram que foi isto que eles vieram fazer, não se iludiram, não perderam a viagem de chegar lá, olhar e voltar sem ter entendido nada. Quer dizer, são pessoas que estão vivendo o que vieram para fazer na vida. Vamos ajudá-los, né? Muito bem. Com tua licença, agora eu parto, mas deixa aqui o meu amor. Com tua licença, agora eu parto, mas deixa aqui o meu amor. Que gratidão eu sinto agora, estou curado. Vocês não estão indo para mudar o mundo, e sim para mostrar um novo mundo. Gratidão pela instrução à nossa alma missionária. Até sempre. Clara. Amado José, gratidão eterna por ter tido a oportunidade de conviver com você nesta encarnação. Ricardo. E não nos deixeis cair em traição, mas livrai-nos do mal. Amém. Frei Ameinô. Bem, o medo está impregnado na humanidade desde que ela existe. Portanto, estaremos diante de um trabalho que é eterno, a menos que nós olhemos para o futuro e encontremos algumas novas possibilidades, que é isso que estamos tentando encontrar. E é sobre isso que vamos trabalhar hoje. Diz o yoga que a primeira coisa da qual devemos ser curados para sempre é o medo. Isto tem prioridade absoluta. E diz o yoga que o medo é mais perigoso do que a pior doença. Nós não temos uma clara percepção disso e nem percebemos sequer que medo temos, porque não estamos muito atentos a nós mesmos. E é o medo que pode ser mais ou menos consciente
que causa todo o problema. Se não houvesse o medo, seríamos outros seres. Sem o medo, muita coisa pode não acontecer. É bom que saibamos disso, porque se começarmos a trabalhar o medo, se começarmos a perceber até que ponto poderemos dominá-lo, até que ponto poderemos afastá-lo, muita coisa poderá não acontecer conosco, porque há coisas que estão no destino opcional, estão no karma opcional, e o medo que atrai, havendo medo, ele começa a atrair situações kármicas eventualmente negativas que eram opcionais na própria lei do karma. Então, antes de nos atormentarmos, antes de nos preocuparmos, antes de tudo, tentemos mandar embora o nosso medo o quanto for possível, que nossa vida vai melhorar, que nossa situação vai melhorar. Mas aí precisaria ter coragem e afastar o medo, empurrá-lo para fora. Ele vai, não é fixo. E aí vamos ver a melhoria que isto vai trazer. Mesmo em doenças já instaladas, porque podem ter sido instaladas pelo medo, pelo próprio medo de adoecer. O medo de adoecer atrai doenças, porque o medo atrai. O medo é um imã. O medo é perigoso porque dá muita importância a coisas que não têm importância nenhuma. Nós temos medo de coisas que não têm a menor importância, que são coisas da vida, que bem recebidas, bem tratadas, bem desenvolvidas, se resolvem. Mas com medo nada se resolve. Com medo tudo vai piorando e a nossa saúde eventualmente vai declinando. Nós sabemos que estaria previsto pelo plano evolutivo a vida humana normal com mais de 100 anos, mas com o uso do medo e com o medo instalado, duramos muito menos do que isso. E o medo deve ter parte neste encurtar da vida humana. E o medo, às vezes, dá importância a coisas que são importantes porque ele acha assim. Por exemplo, o medo de que certos sintomas possam reaparecer, esse medo pode fazer com que o sintoma reapareça, coisa que não estava destinada a acontecer. Mas a repetição vem porque nós temíamos que a doença voltasse. Isto é um exemplo que ilustra qualquer coisa e que nos faz refletir um pouco. O fato de você ter sido uma crise, o fato de você ter sido uma coisa, não quer dizer que aquilo vai repetir. Agora, se você teme, você já está atraindo, você já é candidato a passar por aquilo de novo. Porque o medo, ele tem a possibilidade de criar formas. Então, se você pensa que vai ficar doente, o medo já está criando aquela forma. E quando aquela forma chega num certo ponto, ela manifesta, ela se concretiza. Então, a preocupação dá nisso. Agora, se você fica preocupado com alguma coisa, com medo de alguma coisa, essa preocupação não vai absolutamente modificar o que tem que acontecer por karma. De forma que é inútil estar preocupado. Porque se é kármico, compulsório, isto vai chegar. Mais ou menos amenizado, conforme a vida que você está levando. Mesmo um karma compulsório pode ser amenizado se para a sua vida for importante, com as suas novas atitudes, que aquilo aconteça diferente. Então veja que a nossa vida seria muito mais criativa,
o nosso karma seria trabalhado com muito mais inteligência e com muito mais resultado se nós partíssemos desse ponto do medo. Nossa sugestão inicial é que a gente não se preocupe. Quando uma preocupação começa a chegar, você vai afastando a preocupação e vai pensando nas soluções para aquilo, mas afaste a preocupação. Afaste a preocupação enquanto você está pensando nas soluções, porque essas duas coisas juntas acontecem por causa da nossa atitude errônea, infantil, não é? Então, quanto mais nos concentrarmos em preocupações, quanto mais medo tivermos, mais oportunidade daremos para que coisas negativas cresçam, dentro de nós e fora de nós também. Ao contrário, quanto mais você voltar sua atenção e seu interesse por coisas positivas e para as possibilidades que existem, a possibilidade de cura aumenta. Porque nós, diga-se de passagem, quase sempre estamos precisando de alguma cura. Mas todo medo deve ser substituído por uma total confiança em algo que se chama graça divina.
até a próxima, se Deus quiser, e que Deus nos leve a prosseguir pelo melhor caminho, já que as dúvidas vão se esclarecendo pelo caminho. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Muito obrigado.